Eu vi um comentário de um rapaz que eu até me identifiquei, ele falou: "Ah, você está falando isso, Otávio, porque você não foi sabotado na vida". Eu diria que é difícil a gente falar qual é o maior desafio, porque quando você passa quase 30 anos num lugar, você passa por tudo que é tipo de experiência, não só lá dentro como lá fora, né, na vida. E os parceiros tentam nos ensinar uma outra maneira de enxergar as coisas, porque se a gente fosse enxergar tudo da mesma forma que o mundo inteiro sempre enxerga, né, a gente não faria um trabalho diferente do de ninguém, seria tudo igual. Então, o maior desafio é essa reprogramação da gente mesmo. É a gente desconstruir ideias que sempre estiveram arraigadas, crenças que a gente tem e que a gente nem percebe às vezes que tem. Maneiras da gente enxergar o mundo que a gente nem percebe que a gente olha daquele jeito, né? A gente nem percebe que a gente tem um olhar X, a gente nem percebe que a gente está se posicionando de um jeito que vai contra a gente mesmo. Então a gente não percebe várias coisas. E o que os parceiros fazem muito é quebrar essa nossa visão da realidade, que para ter uma nova visão da realidade, a gente precisa quebrar a antiga. E a antiga nos limita muito e nos controla muito pelo medo, pela culpa, pelo sentimento de impotência, pela insegurança, né? Então, assim, o grande treinamento é a gente vencer a nossa própria insegurança, vencer nosso próprio medo, trabalhar o que a gente se sentiu culpado no passado e conseguir olhar para a gente mesmo de uma maneira bem diferente, acreditando de verdade no nosso potencial, porque só assim a gente consegue olhar para o outro de maneira diferente, né? A gente foi moldado por uma sociedade, né, em que as crenças religiosas pregam muito a imagem do bonzinho, né, o Cordeiro de Deus, que é aquele que se sacrifica, gente. Observe que ele se sacrifica o tempo inteiro. E quando você vive se sacrificando, indo contra você mesmo, contra a sua própria essência, não tem como a sua vida caminhar, né? Porque você vai estar lutando contra você mesmo sem perceber. Você está indo contra a sua própria natureza mesmo sem perceber. Então, para mim, esse é o maior desafio, porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa de mudar. Tem coisas que a gente muda rapidamente, tem outras que a gente demora anos para conseguir mudar, mesmo tendo consciência de que está tentando mudar aquilo, porque são várias coisas, várias crenças, várias experiências que ficaram dentro da gente e que a gente acha que está bem resolvido, né? Eu vou citar uma hoje, por exemplo, que me chocou muito hoje comigo mesmo, hoje de manhã, eh, que eu achava que que tinha uma fase da minha vida que estava muito bem resolvida. E aí eu estava conversando com a Fran algumas coisas aqui em casa, e a resposta que ela me deu, me remeteu na hora a essa fase que eu tinha tido alguns incômodos. E eu vivia o mesmo sentimento de incômodo daquela fase, eu falei: "Gente, mas isso já não estava tão resolvido, o que está acontecendo que essa frase me remeteu a isso?". Então eu percebi que esse desafio ainda não estava vencido, né. Então assim, avançou, mas não estava vencido. E para nós sermos diferentes, é diferente do que estamos sendo moldados. É para a gente ser o que nós somos na nossa essência. Então, esse é o desafio, né? O desafio não é ver ET. O desafio não é você aprender uma habilidade paranormal. Para mim, né? Estou dando a minha opinião pessoal, claro. O desafio para mim é sou eu conseguir virar as minhas chaves internas que me permitem ser cada vez mais eu mesmo, estar cada vez mais em verdade com a minha essência, né, e cada vez menos controlado por aquilo que eu tento controlar, né, porque a gente tenta controlar as coisas e acaba sendo controlado por elas, né, e essa tentativa de controle é uma insegurança que nós temos. Então, eh, esse para mim é o maior desafio, porque quando a gente vence esse desafio em qualquer ocasião, a gente consegue fazer o que precisa ser feito. É, com certeza. Desafios, né? São vários desafios. A gente sempre passa por situações que confrontam a gente, né? Em certas situações que parece que a gente não vai dar conta e quando a gente percebe o foco que a gente tem que manter, a gente consegue dar conta. Nossos amigos, o Bilu, o Edbel e todos os nossos parceiros sempre ensinaram que o segredo está no foco, na determinação, na capacidade de você gerar essa frequência de vencedor, né?
todo mundo aqui vai ter suas dificuldades, seus desafios. Não é pelo fato de estarmos orientando e propagando e levando adiante um trabalho tão importante como esse, né? Que nós somos melhores ou especiais ou superiores ou intactos, né? Na verdade, não. Nós temos muitos desafios. O próprio presidente Urandir, nosso presidente, é o maior exemplo de grandes desafios que ele passou, que talvez nós, na condição que nos encontramos hoje, nem daríamos conta. E para nós, o grande exemplo é ele, né? Por toda a trajetória, toda a história de Dáquila, os desafios que ele passou, as perseguições, né? Não é fácil, mas o resultado está aí. Então acho que um desafio individual ele consegue ser convertido em uma vitória quando o grupo trabalha pensando no coletivo, quando todos estão juntos, né? Por isso que eles sempre frisam essa parte da consciência, da nobreza, do coletivo, a gente trabalhar sempre apoiando uns aos outros, né? Como o Otávio disse uma vez, honrando uns aos outros, mesmo com diferenças, com cada um ainda com falhas e acertos, né? Então acho que Dáquila não é um grupo que vai trazer como a gente vê por aí, né? Muitos grupos mostrando um rótulo, né? Espiritual, religioso, tudo certinho, bonitinho, todo mundo seguindo ali no caminho, né? Na verdade, cada um é o que é e cada um é responsável por aquilo que gera e faz, né? Então, a responsabilidade diante daquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, agimos, é isso que eles nos ensinam, é isso que eles sempre apontaram para nós, que nós somos co-criadores, né? Responsáveis pela nossa vida. Então, acho que o grande desafio é esse, é conseguir manter essa consciência, né? E não perder o foco. Com certeza. Acho que essa questão toda realmente do autoconhecimento, da quebra de paradigmas, nós todos aqui viemos, né, já viemos aí com algumas ideias preconcebidas que, por algum motivo, por causa da vida inteira, a gente foi seguindo o caminho que foi ensinado para a gente, mas em algum momento esse caminho, ele sofreu algumas alterações que eu acredito que a gente já tenha realmente programado isso, né? Por isso que eu sempre acho que é uma alegria muito grande quando a gente está em uma atividade de campo, a gente está aqui numa live, em qualquer lugar que nós né, estejamos juntos. Isso daí é uma coisa, é uma programação nossa, de alguma forma, tudo, né, aquela coisa do universo, né, tudo no universo conspirou para que aquilo acontecesse. Em algum momento nós precisávamos estar juntos, precisávamos estar aqui. Para estar aqui hoje fazendo o que a gente faz, né? Como já foi falado aí, a gente quebrou realmente vários paradigmas, a gente teve que deixar muita coisa para trás, a gente teve que se afastar de muitas pessoas, né? Tem pessoas que até hoje não entendem o que a gente faz, e ao mesmo tempo, tantas pessoas vêm para a Dáquila ou vêm para o nosso meio aí de convívio por causa do que nós somos hoje, do que nós representamos hoje, dos grandes desafios aí, que são desafios da vida, que são desafios de todos, né? Então, tem uma parte, sim, grande, eu acho que de percepção, de coragem, de foco. Realmente, quando você tem o foco, isso, como o Rafael falou muito bem aqui, o nosso presidente, que é o pioneiro, que o que mais sofreu aí, sofre até hoje, contudo, ele é o cara que ensinou pra gente isso aí, que você tendo esse foco, é uma coisa inabalável, é você ter uma mente inabalável, você ter tanta certeza daquilo que você está fazendo, e essa certeza você conquista dentro de você, você sabe disso, é a hora, né, aquela hora que a gente falou aqui, né, para o carro, vamos descer aqui agora, ninguém tira isso de você, né, e a gente no dia a dia, no sistema onde nós estamos, na educação que nós tivemos, no ambiente de trabalho, no mundo, nas coisas que nós estamos assistindo, o que estão colocando para a gente? Que a gente tem que só ficar tranquilo, pacato, calmo e seguir o caminho, que é um caminho que a gente não vai seguir, que a gente não quer seguir. E é importante a gente ter pessoas, ter esses exemplos que, né, para a gente olhar e falar, olha, eu quero seguir esse caminho aqui, é parecido com esse caminho aqui, é para lá que eu quero ir. E nós somos muitos.
Em cada ponto que nós estamos hoje, nós somos muitos, nós agregamos muitas pessoas. Então, realmente, o desafio é você ter esse foco, você não se deixar abalar, saber que você vai acabar se afastando, sim, de muitas pessoas, mas que você vai trazer milhares de pessoas para perto de você. E a gente não sabe, na verdade, as ligações que nós temos. Essa vida, ela é tão... Nós temos ainda tantas informações que nós temos que conquistar, tanto conhecimento que a gente tem que adquirir, a gente não sabe, na verdade, esse propósito de todas essas pessoas em volta da gente, por que a gente nasceu em tal lugar, por que a gente teve que ter tal vida. Eu sei que sempre é hora da gente ajustar a rota, e ajustar a rota para esse foco aí que nós temos. E a gente sabe qual é esse foco, né? A gente não tem que ficar esperando também ninguém virar para a gente e falar, não, você tem que fazer tal coisa. Muitos de nós, quando chega aqui em DAC, eu acho interessante isso, a gente já está no compromisso. Muita gente fica assim, eu quero saber a minha missão, o que eu vim fazer. Você já está fazendo, a sua missão já está sendo cumprida. Não precisa de ninguém. É sempre bom alguém virar e falar assim, beleza, você já está fazendo o que você veio fazer. Mas a gente precisa, né? Nós precisamos dessas certezas. Mas a gente já nasceu com essa certeza também nas entranhas, na mente, na pele, no olhar, em tudo. A gente já tem isso, a gente já sabe. Então, realmente, é prestar um pouco de atenção aí no entorno e a gente seguir para o que a gente tem que seguir. Nunca é fácil, né? Mas, se fosse fácil, a gente também não estaria aqui. A gente estaria seguindo o caminho que todo mundo seguiu, né?